Boa noite a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo em mais este nosso estudo, em mais estas nossas reflexões, aqui especificamente em relação ao Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a introdução do estudo da doutrina espírita. Como eu falava no estudo anterior, a obra, o Livro dos Espíritos, ela é composta por uma introdução ao estudo da doutrina espírita, onde Allan Kardec fala a respeito da metodológica para se estudar o Livro dos Espíritos e a própria doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E depois nós temos o que Allan Kardec chama de prolegômenos, né? Que a obra fora traduzida como prolegômenos, que seria uma introdução propriamente dita da própria obra, né? Eu disse que a minha versão ainda conta com uma introdução do tradutor, no caso aqui Herculano Pires. E hoje nós iremos estudar o item 2 da introdução do estudo da doutrina espírita. O item 2 é intitulado Alma, Princípio Vital e Fluido Vital. É relativamente complexa a ideia de fluido vital, princípio vital e até mesmo de alma. Às vezes nós acabamos encontrando explicações mais simplificadas de princípio vital e fluido vital, mas a gente vai começar a observar que este princípio vital, este fluido vital que Allan Kardec fala, é relativamente complexo no tocante àquilo que gera vida aos seres, né? O princípio vital é aquilo que gera vida a todos os seres. E o fluido vital é um fluido que mantém esta vitalidade. Então a gente vai falar sobre isso, eu vou comentando aqui o item 2 da introdução e fazendo algumas observações, ok? Se alguém quiser enviar alguma pergunta também, fique à vontade, tá? É um estudo compartilhado do qual nós juntos aqui estamos buscando uma concepção da obra, que nós vamos observar que a obra de Allan Kardec é tão grande que não dá para a gente simplesmente supormos que de modo absoluto nós já temos alguma conclusão sobre a obra, sobre o que a obra significa. Bem, pelo contrário, como diz o Espírito Camilo, pela voz de José Raul Teixeira, né? O Espiritismo é uma doutrina que quanto mais nós avançamos, mais ela avança diante de nós. Ou seja, quando eu caminho um passo, eu percebo mais 1000 para dar a doutrina espírita, e quando eu caminho mais eu percebo mais 10.000, ou seja, numa progressão exponencial. A doutrina espírita tem esta característica. Quanto mais eu estudo, de fato ela vai me aparentando mais longínqua, mais ampla. É o que alguns estudiosos da doutrina já perceberam, que eu citei aqui o próprio Raul Teixeira, né? Divaldo Franco, em outras palavras, fala isso também, que quanto mais a gente explora, mais a gente percebe um mundo a explorar. Por isso, tamanha importância de estudarmos a introdução do estudo da doutrina espírita, para a gente poder ter uma dimensão mais ampliada. Tá? E esta noção, esta dimensão, ela será cada vez mais ampliada mesmo, conforme formos estudando. Bom, lendo aqui então e comentando. A outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma, né? Olha só que interessante, Allan Kardec fala sobre o suscitar de numerosas controvérsias por conta de uma acepção bem determinada. Olha como que ele faz esta colocação. Por conta de uma acepção bem determinada acerca
de um termo, de uma palavra, e no caso aqui a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Então, Kardec chamando a atenção pelo vocábulo particular que acaba sendo empregado. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam, né? Um ponto muito interessante aqui desse trecho do texto, né, é como Kardec fala a respeito dessa controvérsia da palavra alma, porque muitas vezes a alma é colocada numa conotação mais espiritualizada, algo que vitaliza o ser humano em outras dimensões, que não apenas a da matéria. Muitos definem a alma, inclusive alguns materialistas definem a alma como uma forma de denominar aquilo que gerencia a mente, né? A alma tendo uma similaridade com a definição de mente, ou seja, não envereda para um aspecto que seria transdimensional, simplesmente aquilo que gerencia a mente, né? O que seria esta mente? Tanto que alguns definem mente como alma, tá? Então aqui só apontando como é importante a acepção determinada de uma palavra para a gente conseguir avançar. E Allan Kardec observa que algumas aqui são palavras-chave, e uma delas é a própria palavra alma. Porque às vezes nós poderíamos falar de alma supondo que todo mundo está definindo alma do mesmo modo, está estabelecendo a mesma premissa para definir alma. E nós vamos observar que isto varia inclusive de indivíduo para indivíduo, porque cada indivíduo fará uma noção única, individualizada, acerca do que ele compreende por alma. Então por isso que Allan Kardec vai aprofundar aqui nesta definição para que tenhamos uma acepção determinada. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, como eu falei agora há pouco, né? Às vezes até mesmo o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida, é o puro materialismo, né? O que eu comentei agora há pouco, né? Para alguns a alma é aquilo que nasce com o corpo e morre com o corpo, é a alma do mesmo jeito, né? Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Olha que observação interessante. Se a alma nascesse com o corpo e morresse com o corpo, ela seria um efeito do corpo e não a causa do corpo, né? É interessante que nós vamos observar alguns teóricos considerando a existência da alma, mas a alma como mortal, ou seja, se eu mato o corpo, é exatamente neste momento que eu mataria a alma também, né? Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria de Deus e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo, né? A ideia do panteísmo, que Allan Kardec está elucidando aqui, seria mais ou menos assim, ou exatamente assim, né? Tentando elucidar aqui. Quando o indivíduo nasce, né? Esta inteligência, ela faz parte de uma inteligência cósmica universal
e ele então incorpora um fragmento desta inteligência, né? Então, ou seja, essa alma, cada ser humano seria parte de Deus, né? No sentido de que esta alma que vitaliza este ser humano, no momento que o corpo morre, ela retorna, né, para a alma universal, né, para a divindade, né, a alma como uma própria porção da divindade que retornaria para esta divindade após a morte do corpo. Como ele observa aqui, né, isto seria uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outra a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina para a qual a alma é causa e não efeito é a dos espiritualistas. Então Allan Kardec está definindo aqui, né, a alma que precede a existência do corpo e sobrevive, né, ao findar do corpo, né, esta é a concepção dos espiritualistas, né? Então, a alma aqui sendo definido como algo que precede e transcende a vida do corpo físico. E ele diz que essa definição também é a mais comum, né? Um ponto interessante aqui, que aqui ele começa a chamar de alma um ser moral. Olha que interessante, né? Alma como um ser moral. Então, a definição de moral para Kardec aqui já é uma definição bem ampla, né? Não é essa moralidade que comumente a gente ouve. A alma é um ser moral. O que é um ser moral? A gente não vai explorar muito agora, não. Mas a gente vai estar falando também ao longo do nosso estudo, né? Ela também é independente da matéria, né? Ou seja, ela pode dar vida à matéria, mas não necessariamente ela está submetida de algum modo à matéria no tocante à sua existência, né? Ou seja, a alma gera vitalidade para a matéria, inteligência para a matéria, mas quando este corpo finda, né, é exatamente quando a alma se ausenta deste corpo, mas ela permanece viva. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e não considerando senão um lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Olha que observação interessante, Kardec. Ele não está questionando a teoria, né? O que ele coloca aqui em análise é que várias teorias têm o mesmo nome, né? Várias teorias sobre alma, né, utilizam a mesma palavra para definir. É isso que ele está observando aqui, né? Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção. E o que importa é esclarecer. Olha que Allan Kardec, no começo da obra, já chama atenção para não levarmos em conta, né, o que a gente está definindo, não levar em conta a palavra em si, mas sim quando cada palavra que é exposta, como que ela está sendo definida. É isso que ele chama atenção aqui, né? Tanto que ele fala que escolher esta acepção ou aquela é indiferente, né? Porque vai depender da convenção, daquilo que convencionaram. E o que importa é esclarecer, ou seja, deixar claro como estar-se a definir um termo. Pensamos que o mais lógico é torná-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Olha a definição que Kardec dá para a alma nesse ponto aqui. A alma é um ser imaterial,
ou seja, ela não é feita de matéria, no sentido mais bruto, né? No sentido mais tangível, falemos assim, porque depois a gente vai ver discorrendo, Allan Kardec discorrendo um diálogo com os espíritos, quando ele começa a falar sobre a alma ser um ser imaterial, os espíritos dizem, denominação incorreta, tá? A gente vai utilizar aqui, por falta de vocábulo, a gente utiliza algumas coisas que se aproximam, tá? Mas esta não é uma denominação, uma definição certeira, né? Porque imaterial no sentido que a alma não poderia ser também material numa densidade diferente, né? Porque pela quântica a gente já vai começar a perceber que matéria é energia condensada. Agora, qual o grau de condensação da energia para que ela fique tangível, né? Porque a energia elétrica, ela é energia também, mas como que ela está condensada? Ela é tangível, ela é pegável, né? Enfim, a quântica vai começar a tratar desta temática, né? A física, na especialidade da quântica, vai começar a tratar deste assunto. A física quântica vai começar a nos elucidar que matéria não é esta coisa tão simples assim, né? Tudo que está palpável, né? Inclusive vão surgir outras teorias, né, posterior até a codificação kardeciana, falando sobre matéria escura, matéria negativa, enfim, vão desenvolvendo outras teorias para definir. A própria luz recentemente passa a ser definida como matéria também, e a gente se pergunta como a luz é matéria se ela atravessa o vidro, né? Pois então, pela quântica já se tem uma concepção de que a própria luz é matéria, mas obviamente a densidade que ela se encontra é uma outra densidade diferente de outros corpos que não atravessam o vidro, né? Mas ela ainda assim é matéria, segundo modernas teorias definindo, tá? Então, Allan Kardec define a alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Existe em nós esta alma e ela sobrevive ao corpo. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Então, outra coisa interessante, que a alma ela existe após o corpo, né? E Allan Kardec aqui também, a necessidade de percebermos a alma como algo assim mais óbvio do que parece, né? Por exemplo, quem está falando agora aqui, né? Eu, alma, né? Então, que a gente está aqui tentando entender que a alma é essa individualidade pensante aqui, este ser que raciocina, né? Que está gerenciando este corpo físico feito de carbono, ferro, zinco, enfim, né? Oxigênio, enfim, a alma é algo que está dando vida. Há um teórico que tem uma fala muito simples, né? Você quer ver a prova da alma, é só ver um corpo morto, né? Como que eu provo que a alma existe? Olhando para um corpo morto. Como assim olhando para um corpo morto? Simples. A matéria não tem vida, né? Carbono, ferro, zinco não são seres inteligentes. Então, por que essa massa aqui, né, essa massa biológica tem vida? Porque existe uma alma vitalizando, e vitalizando não é no sentido de células multiplicando, o coração batendo, é vida existencial, né? Por isso que eu comecei a falar no início como que a definição de fluido vital, princípio vital e alma é relativamente complexa se a gente começar a aprofundar na definição que Allan Kardec utiliza, né? O que seria a alma, né? A alma, como que a alma vive? A alma vive porque existe um fluido vital, né? Existe um princípio vital ali que gera vida naquela alma, que por sua vez denota esta vida por uma inteligência, né? Eu não vou aprofundar muito, mas a gente vai comentando um pouco sobre isso, só chamando a atenção como que a definição de alma aqui, embora tenha uma acepção determinada, não é uma acepção muito comum, né? No sentido de que a gente normalmente não se vê como alma, a gente se vê inclusive a alma como um ser dissociado de mim, tanto que é comum ouvirmos a expressão minha alma. Como assim minha alma? Eu mesmo
A alma é um objeto meu? Né? Não, eu sou esta alma, não tem minha alma. Né? Eu próprio sou esta alma. Não é algo adjacente a mim. Não é um órgão que eu tenho. Eu sou esta alma. Né? Dizer meu corpo talvez seja uma definição mais acertada, porque eu, alma, tenho este corpo, né? Mas este corpo não tem uma alma. Né? Eu, alma, tenho este corpo. Olha como que Allan Kardec começa a expor a noção de alma aqui. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Então, o que Allan Kardec define como princípio vital? Princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos. Então, o princípio vital existe nas plantas, o princípio vital existe em qualquer organismo, né? Em qualquer vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte. E é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até ao homem. Né? Então, o princípio vital vai das plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, olha que interessante, vida existe sem faculdade de pensar. Né? O princípio vital é coisa distinta e independente. Então, o princípio vital é independente da inteligência, da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, o efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias, segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como veremos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outra coisa senão o fluido elétrico analisado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então olha como que Allan Kardec começa a dizer que a vitalidade não daria a mesma ideia, né, de princípio vital, e aqui ele começa a dizer que alguns chamam o princípio vital de propriedade da matéria, né, que o princípio vital é aquilo que geraria, seria um efeito que teriam alguns organismos. Aqui, para a gente elucidar um pouco, há uma palestra de Dr. Décio Iandoli Júnior, que está na nossa page Espaço Espiritismo, onde ele vai falar da vida. Né? Ele, como professor de medicina, começa a pesquisar e começa a perceber que biólogos não sabiam definir vida. Né? E ele começou a observar, a aprofundar, que não havia um consenso na definição de vida na biologia. Né? Porque, na verdade, a vida, quando começa a se aprofundar, a analisar o conceito vida, vai fugindo da matéria o conceito de vida. Né? Então, aqui, elucidando um pouco esta questão, no sentido de que, aqui Allan Kardec fala sobre um fluido especial universalmente espalhado. Né? Por isso que vê-se corpos inertes absorverem a luz para viver, né? O caso até das plantas aqui. E aí ele diz também que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa que o fluido elétrico animalizado, né? Uma espécie de energia elétrica, né? Que vitalizaria, animalizaria, né? Alguns seres. Bom, seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, fenômeno da vida, e é o que os seres orgânicos possuem, uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, e que ela independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, enfim,
que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de senso moral. Olha por que Allan Kardec define a alma como ser moral, né? Porque há vida em outros seres, mas eles não têm um senso moral, né? No homem, o homem já tem esse senso moral. E o que dá este senso moral para o homem é a alma, é a noção, a autoconsciência de sua própria existência enquanto ser passível de realizações, enquanto ser consciente de suas realizações. Alguns teóricos, inclusive, dizem que o que nos difere, né, em relação a todos os outros seres é que nós sabemos que morreremos, né? Ou seja, nós temos consciência de um percurso existencial, né, temporal, né? Nós sabemos que a expectativa de vida é de 73 anos, aqui no caso nosso, né, nós brasileiros, 72. Há uma diferença entre homem e mulher, segundo os dados mais recentes, né? Mas aí por volta de 73 anos. Então nós sabemos, né, que nós teremos um findar, e todos os demais animais não pensam no seu findar, né? Eles existem e existem como se a vida fosse eterna, né? Porque eles não sabem, não têm consciência que a vida deles findarão um dia, né? Findarão a vida neste plano material, nesta dimensão a qual nós coexistimos neste momento agora, né? Continuando aqui. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento há uma dotada de senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana, né? Que eu comentei aqui de senso moral. Então, a espécie humana, ela tem este senso moral. Compreende-se que, como uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Olha que interessante. Com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? A alma não necessariamente ela é não material. Ela pode ser também, né, uma matéria, né, se matéria é energia condensada, ela pode também ser matéria. Mas que tipo de densidade tem essa matéria? A gente não está analisando isso agora. Mas Allan Kardec, né, diz que não exclui o materialismo nem o panteísmo. É interessante a gente observar esta linguagem, porque dentro de uma lógica, o fato de eu excluir uma coisa não quer dizer que eu excluo outra. O fato de eu incluir uma coisa não quer dizer que eu excluo outra. Tá? É isso que Allan Kardec vai trabalhar muito com esta ideia, né? Nós temos um estereótipo comum, às vezes, de estabelecer alguém como bom e outro como mal, né? Agora, o que é fato? Que todos são bons e maus. E o que vai definir quem é mais bom, quem é mais mal? Quando eu inventar um parâmetro. Mas que dependendo do parâmetro, eu só vou conseguir enxergar alguém excessivamente bem. E dependendo do parâmetro, eu vou enxergar alguém excessivamente mal. Mas o fato é que não há um absolutismo, né? E aqui eu começo a chamar a atenção, porque a obra de Kardec, embora ela fale sobre um céu e inferno, né, sobre um bem e mal, e em vários pontos da codificação, nós vamos observar que o próprio Allan Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre a importância, né, do pensamento. O que importa é o pensamento, não é a classificação, a premissa que a gente estabeleceu para analisar uma ideia. Qual é o meu pensamento diante da ideia? É isso que Allan Kardec começa a chamar a atenção. Então, Allan Kardec tem uma escala espírita que ele vai falar de bons, maus, perfeitos, né, divinos, etc. e tal, mas ele salienta que ele cria essa tabela porque ele estabeleceu um parâmetro, mas que inclusive há várias outras formas de se analisar. E aqui eu estou chamando a atenção para o aspecto de que o fato de incluir uma coisa não exclui outra. O fato de eu dizer que a alma ela não ela é imaterial, né? Não quer dizer que ela também não podia ser também material.
né? Eu digo que ela é imaterial numa definição que ela não é uma coisa que se resume à matéria, mas ela pode também ser matéria. Enfim, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, e aqui estou enfatizando um pouco esta questão, porque ela vai ser crucial para o entendimento de toda a obra. Senão toda a obra vai sendo estudada de modo comprometido, ok? Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser material distinto, ao qual dará qualquer outro nome. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um proteu, que cada qual ajeita a seu modo, o que dá origem a tantas disputas intermináveis. Olha o que Allan Kardec diz, né? Isso acabaria gerando disputas intermináveis, né? Ficaria cada um apresentando sua própria proposta diante da definição de um termo, e essa disputa seria interminável. Por isso que Allan Kardec vai chamar a atenção pela importância do pensamento. Não se apegar a como é definida uma palavra, e sim qual é a ideia que se tem de uma palavra. E a ideia que se tem, ela não necessariamente precisa de uma definição por palavras, né? É isso que ele vai chamar a atenção ao longo da obra. Evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos três casos, desde que lhe ajuntássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual a encaramos ou a aplicação que lhe damos. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto, né? Olha que coisa interessante que Allan Kardec está dizendo, né? Que às vezes a gente generaliza um termo para explicar várias outras coisas simultaneamente, né? Que isso nós já fazemos isso naturalmente, com algumas palavras. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência, a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Allan Kardec está colocando aqui em análise, né, a possibilidade de um nome composto, né, para dar uma acepção mais determinada, mais específica para a alma, né? Poderia chamar de alma vital, alma intelectual, né? E a alma espírita, né, para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. Então, Allan Kardec está enfatizando aqui, né, que é tudo uma questão só de palavras, que na verdade o que importa é o pensamento, e ele está falando aqui agora, né, é muito importante entendermos esta questão de palavras para a gente não generalizar tudo depois, né? A gente ouve e generaliza, e a gente não analisa as minúcias de cada coisa. E o que é interessante, né? É interessante que Allan Kardec vai chamar a atenção, e por isso que muitas pessoas acabam compreendendo Kardec como chato, né? Meio xarope de estudar, porque ele é muito minucioso, ele é muito metódico. Allan Kardec é um dos autores mais metódicos, se não for o mais metódico que eu já conhecia, né? Mas é exatamente todo este metodismo, toda esta consideração minuciosa que nos dará condições de desenvolvermos a compreensão de uma doutrina da altura da doutrina espírita, da complexidade, né? Complexidade no sentido da doutrina espírita simplesmente fala de tudo, né? O Livro dos Espíritos simplesmente é um livro que diz respeito sobre todas as coisas do mundo, né? Como dizem alguns amigos, como Divaldo Franco, né? O Livro dos Espíritos, Viana de Carvalho, certa vez disse a Divaldo, e Divaldo repete, que de fato ele percebe que o Livro dos Espíritos diz sobre todas as coisas pensáveis,
né? Todas as coisas que imaginarmos, para todas as questões que tivermos, existe a resposta no Livro dos Espíritos. Divaldo Franco até conta numa ocasião que ele palestrou numa universidade americana, não me lembro qual, né? Se eu não me engano foi Harvard mesmo, e aí quando começaram a perguntar para ele, ele ficou naquela época sem saber o que responder, e numa nova ocasião ele conversou com o Espírito Viana e disse, você me disse que tinha todas as respostas e eu não soube responder, né? E Viana disse, estude o Livro dos Espíritos, né? O fato de você não saber responder não quer dizer que a resposta não estava no Livro dos Espíritos, não está no Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos é uma obra demasiadamente profunda, para não dizer completamente profunda, né? Ou seja, ela está no chão do oceano, né? Ela tem esta totalidade a ser analisada pela criatura humana. E a gente vai começar a observar, então, o porquê que eu tenho de possuir esta noção ampliada dos termos utilizados para Kardec, senão eu estou com o oceano a ser desbravado e não vou conseguir sair do primeiro, segundo, terceiro grão de areia da praia. Se José Raul Teixeira disse que o Espiritismo é um oceano, né? O Espírito Camilo diz, pela voz de Raul Teixeira, que o Espiritismo é um oceano, que nós ainda estamos na praia, né? E se eu não prestar atenção nestes termos, nessas palavras, nessas definições, nesses vocábulos, onde eu então não atingirei nem 3, 4, 5 grãos de areia da praia. Por isso a importância de analisarmos os termos, as palavras, para que a gente desenvolva uma noção ampliada, para que a gente, esta introdução do estudo da doutrina espírita, ela na verdade vai nos dar uma ferramenta para estudar a obra de Allan Kardec. Acreditamos dever insistir tanto mais nestas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra, tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar, né? Então, Allan Kardec diz aqui, né? Devemos insistir tanto mais nestas explicações, né? Porque a doutrina espírita, ela repousa naturalmente nesta existência, né? E que sobrevive ao corpo, ou seja, eu não estou estudando só para 73 anos, eu estou estudando pela imortalidade por vindoura. Então não dá para fazer como é que eu vou estar no ano 18.350, né? Eu estou estudando também para o ano 18.350, para o ano 18.350.466 anos. Eu estou também estudando para esta época, né? Porque eu sou um ser imortal. Então eu estou neste momento agora estudando para esta minha infinitude, né? E por isso que Allan Kardec disse, eu estou falando de uma coisa que existe além do corpo, né? Essa dimensão ela vai embora e eu perco de vista, né? E seria importante porque ao longo desta obra vai ser repetida frequentemente a palavra alma. E, bom, a gente já avançou aqui, a gente já tem pouco mais de 40 minutos, eu acho que até o tema foi relativamente explorado, né? Fazendo uma pequena prévia para o nosso próximo encontro, nós entraremos no item 3, a doutrina e seus contraditores. E aqui um ponto muito interessante, tá? Às vezes a gente compreende que estudar é não estudar a contradição. A obra kardeciana tem o seguinte objetivo: estudar o contra-espiritismo, estudar o anti-espiritismo. Por que estudar o contra-espiritismo? Allan Kardec ele desenvolveu, né, codificou a doutrina espírita de tal modo que ela pudesse ser autossuficiente. O que seria
como eu estou definindo como autossuficiente aqui? Eu estou definindo como algo que não depende nem do próprio Kardec para manter-se viva, né? Ele utiliza a universalidade dos saberes para embasar a doutrina espírita. E esta universalidade dos saberes, como que eu posso ser universal se eu desprezo aquilo que contradiz? Vai ser individual, não vai ser universal. Vai ser grupal, não vai ser universal. Vai ser fragmentado, isolado. E aí não tem valor, né? Porque aí se torna um mero ideal, né? E ideal não tem valor para o total, tem valor apenas para o idealista. E Allan Kardec não tem uma proposta que a doutrina espírita seja uma doutrina de ideais, que seja de fato uma doutrina real, né? Embora Allan Kardec seja tomado por alguns como um sociólogo, um cientista, né, um pensador utópico, quando a gente vai aprofundar no estudo da utopia, dos utópicos, porque utopia tem uma definição comum de algo irreal, né? De algo que não tem nada a ver com a realidade. Mas quando a gente começa a estudar pensadores utópicos da história, nós vamos perceber que quando eles estabeleciam a utopia era algo atingível. Ela não era utopia. Os utópicos eles compreendem que há uma sequência que culmina no que alguns estão chamando de impossível, mas para eles são completamente possível. Não só completamente possível, como é uma provisão, né? Ou seja, eles veem que vai acabar lá mesmo, né? E ainda que não tenha uma forma de uma comprovação materializada, né? Mecanicista materializada para se chegar àquilo, ou seja, não existe uma máquina fotográfica que registre uma foto de um acontecimento, né? Mas não tem uma máquina do tempo para poder verificar o que ocorreria no ano 3050, mas eles chegam à conclusão, né, que de fato ocorrerá em 3050 determinadas coisas. Como que se chega numa conclusão acerca de uma coisa do futuro? A mesma lógica da expressão aritmética. Como que eu sei que eu tenho um resultado gigante, né, numa expressão aritmética? Ora, por conta da expressão aritmética. Fazendo uma analogia, a expressão aritmética, ela foge. Eu não acompanho o processo, eu tenho uma resultante. E aquela resultante é verificável. Ela pode ser testada, né? Mas eu não vejo esse processo que culmina numa resultante. Mas por conta da expressão aritmética, eu alcanço uma resultante e a resultante alcançável é tomada como verdade, como uma comprovação. Na área das ciências humanas, alguns sociólogos, do mesmo modo, desenvolveu, entre aspas, expressões aritméticas, fecha aspas, para a sociologia. E com isso, com estas, entre aspas, expressões aritméticas, perceberam algumas resultantes. E estas resultantes, né, muitas vezes é chamado por alguns pensadores como utopia, mas como eu disse, né, utopia tem uma definição comum às vezes de algo não atingível, né? Mas para uns é algo completamente óbvio, claro, lógico, inevitável, porque tem uma expressão aritmética mostrando, né? Expressão aritmética entre aspas, né? Porque a expressão aritmética a gente vai usar mesmo nas ciências exatas. Mas por que as ciências humanas viram ciências? Porque começaram a perceber que é possível que nas ciências humanas criem expressões entre aspas aritméticas. Há meios de se analisar cientificamente aspectos da humanidade, né, as ciências humanas, que culminam numa comprovação, né? E é isso que Allan Kardec também desenvolve, né? Ele vai começar a desenvolver uma ciência, e é por isso que ele chama a doutrina espírita de nova ciência. Por que de nova ciência? Porque ele não utiliza os velhos métodos de desenvolver ciência. Ele utiliza também os métodos velhos, mas introduz
novos elementos em sua metodologia para chegar a algumas conclusões, a algumas resultantes. Tá? E uma delas, um destes elementos para se desenvolver a nova ciência de Allan Kardec era estudar os contraditores, era estudar as teorias contrárias. Porque se a doutrina espírita não procedesse, a teoria contrária eliminaria ela e fim de papo, fim da doutrina espírita, não passou de uma loucura e estava tudo certo, né? Mas ele, quando introduz este elemento, contradição, é quando ele começa, na verdade, a alimentar a doutrina espírita para que ela seja algo irrefutável. Como que eu vou comprovar que algo é irrefutável? Ora, tentando refutar, né? Como que eu comprovo que algo é refutável? Né? É irrefutável? Tentando refutar. Então, por isso a importância de estudar a contradição. Por isso a última obra de Kardec, Catálogo Racional para a Construção de uma Biblioteca Espírita, no último capítulo, no último item, ele escreve, ele cita algumas obras contrárias ao Espiritismo, que ele próprio cataloga, para que o estudante de Espiritismo pudesse, por ele próprio, desenvolver uma noção de procedência ou não em relação à doutrina espírita. E esta metodologia adotada por Kardec foi um marco divisor na história da metodologia científica, porque nenhuma outra metodologia utilizou, né, as ciências, inclusive as ciências ainda comum, né, comum no sentido, as predominantemente utilizadas, por exemplo, no Brasil, ainda utilizam alguns modelos que ainda são modelos arcaicos, né? Arcaicos no sentido que não estão conseguindo dar respostas para muitas coisas. E Allan Kardec, então, introduz este elemento, e este elemento, então, é o que de fato vai gerar esta robusteza para a doutrina espírita, ou seja, algo que... Porque aquilo que é exposto de modo constante a uma refutação é algo que, se não cair, será obviamente cada vez mais forte. Por isso, a força da doutrina espírita, ela tem como principal elemento fortalecedor os contraditores, a contradição, né? Que é o que a gente vai estudar na sequência para o nosso próximo encontro, porque a gente já perpassou por mais de 50 minutos, então a gente vai estar encerrando. Eu só queria fazer uma prévia do item 3, a doutrina e seus contraditores, porque Allan Kardec, embora ele fale mais para a sua época, né, ou melhor, ele fala para a sua época, né, os contraditores daquela época, ele estava estruturando algo que fosse para os séculos por vindouros. Então precisava haver esta estrutura para que a doutrina espírita superasse, perpassasse, né, passasse por estes testes, por estas refutações, né, para que ela de fato fosse consolidada como uma doutrina capaz de representar o Espírito da verdade. Tá? Então fica aqui mais uma vez meu agradecimento pelo compartilhar deste estudo, pela participação. Lembrando que quem quiser enviar perguntas, quiser participar, a gente juntos vamos construindo e desenvolvendo este nosso estudo. Agradeço mais uma vez a companhia de todos e muita paz para todos nós.